essa coluna do Wall Street Journal foi publicada pela Mary O'Grady. Ela é uma velha conhecida, né, de quem acompanha a América Latina há anos, e ela é muito respeitada, muito escutada. Eu já estive com ela, inclusive, presencialmente, em alguns eventos e tudo. Ela é uma pessoa muito séria e conhece a fundo a América Latina. E quando ela diz que a democracia brasileira está correndo perigo, porque há um alinhamento perigoso de uma Corte Suprema com um poder executivo corrupto e um alinhamento também ideológico aí, né? É porque ela sabe do que está falando. Ela viu isso acontecer antes, em outros países, como a Venezuela, que ela acompanhou muito de perto. Ela também conhece muito a fundo, por ser uma conservadora americana, né, a importância dos alertas feitos pelos pais fundadores dessa grande nação livre, né? Eles entendiam que as facções tinham que brigar entre si para exercer ali o mecanismo de checks and balances, né? O poder o mecanismo, o instrumento de freio e contrapeso para que um poder só não sobressaísse. Nesse sentido, é até interessante imaginar que os poderes não estejam com tanta harmonia entre si assim, né? É importante ter um poder sempre fiscalizando o outro e colocando algum tipo de cabresto no avanço de um dos poderes. Agora, quando o Poder Judiciário assume de forma tão evidente, né, esse protagonismo, esse ativismo que temos no Brasil, quando ele vai contra um Poder Executivo, como fez com o governo Bolsonaro, isso está prejudicando, obviamente, a gestão de um governo eleito e não está preservando em nada a Constituição. Agora, quando ele se alinha ao Poder Executivo que vai assumir agora em janeiro, né? Aí nós temos uma combinação explosiva. E quando a gente olha para o Legislativo, que seria o único poder remanescente capaz de colocar algum tipo de freio nessa combinação explosiva, por exemplo, aprovando o impeachment de um ministro do Supremo, né? A gente vê o quê? Um Senado acovardado na figura do presidente Rodrigo Pacheco, uma Câmara na mão de um símbolo do fisiologismo, né, do Centrão, que é o Arthur Lira, e todo mundo já discutindo nacos do próximo governo, né? Ministérios, participação no poder. É como eu sempre digo, Brown, o PT não tem aliados, ele tem comparsas, porque ele não tem um projeto de nação, ele tem um projeto de poder. E é disso que se trata, a divisão do butim e com a chancela do próprio STF. Então, o alerta feito pelo Wall Street Journal, ele é muito importante. Nós vimos o que aconteceu na Venezuela, nós vimos o que está acontecendo na Argentina, nós sabemos que o PT mira em exemplos como Cuba ou a própria Nicarágua, já mencionada aqui, né, que o Daniel Ortega, companheiro próximo do Lula, transformou numa Cosa Nostra, em vez de coisa pública, né? E a república, a res pública, está ameaçada, sim, em nosso país. A censura é um dos caminhos que eles vão optar, já estão fazendo, a intimidação de quem ousa discordar e a criação, claro, de uma espécie de Ministério da Verdade, que é o que está em curso por meio dessa participação mais ativa, digamos assim, da SECOM nas redes sociais. Tudo que estamos vendo no Brasil é temerário, mas é um filme de terror em câmera lenta, uma desgraça anunciada. E não dá sequer para acusar Lula de estelionato eleitoral nisso. Ele falou o que queria. Os tucaninhos pseudo-liberais é que fingiram que não estavam ouvindo.